Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Campus Cast, o podcast vinculado à Universidade Estadual da Paraíba, do curso de jornalismo e produzido com o apoio das disciplinas de Ética e Direitos Humanos e Comunicação Comparada, dirigidas pelo professor Moisés Silva. Bom, eu sou o João Paulo de Castro e hoje eu vou conduzir esse episódio junto com Moisés e Felipe aqui na nossa mesa e nosso querido Elvis na equipe técnica, sonoplasta, e os assuntos de hoje nós vamos começar com a nossa querida Libertadores. Tivemos os jogos de ida. Primeiro começamos ali com um Racing ganhando fora de casa do Vélez, e aí nós tivemos logo o Palmeiras com a vitória no Monumental. Depois tivemos o LDU vencendo o São Paulo em Quito, e depois o Flamengo vencendo no Maracanã. Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Vamos dar início a mais um episódio. Bom dia aos integrantes do Campus Cast, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à equipe técnica. Então, Libertadores, a gente viu que na quarta foi o dia dos visitantes, ou a noite dos visitantes, e na quinta foi a dos donos da casa, né? João Paulo, você quer comentar o jogo do Palmeiras? Eu assisti o jogo, mas se você quiser comentar... Por favor. Uma vitória, assim, gigantesca, né? Ganhar no Monumental é uma das coisas mais místicas em questão de Libertadores. A vitória do Palmeiras, ela foi, gigantesca. O Palmeiras, no primeiro tempo, foi avassalador, assim, um domínio absurdo para cima do River. Abriu logo o placar com 5 minutos, com um gol do Gustavo Gomes, que se tornou o zagueiro mais artilheiro da Libertadores. Depois o Vitor Roque fez aos 30 minutos, se eu não me engano. E aí fechou o primeiro tempo com 2-0 de vantagem. O segundo tempo aí já é uma questão totalmente diferente, né? Consequentemente, o River iria para cima, até pela pressão de mais de 80 mil pessoas no Monumental, então era normal que houvesse essa pressão, mas assim, eu achei que o Abel, ele mexeu um pouco mal na equipe, né? Então o Palmeiras diminuiu, não conseguiu finalizar, não teve ação na área do River no segundo tempo. Então a produção do Palmeiras ela foi diminuindo ao longo do segundo tempo e sofreu o gol ali no final, um desvio, não dava para o Everton. Mas apesar disso, uma vitória gigantesca fora de casa. Eu gostei muito do resultado, principalmente pela postura do Palmeiras no jogo. João Paulo, o que me chama a atenção é se o Galhardo, ele, como os técnicos aqui no Brasil sabem muito, se ele sabia que o forte do Palmeiras é a bola parada. Sim. Né? E aí o Gustavo Gomes, ele sozinho né? Eu acho que ele não se preparou para isso. Agora, falando do jogo, o que deu para perceber, pelo menos no primeiro tempo, foi um River assustado. Porque Sim. Quando, sei lá, eles imaginaram assim, a gente vai chegar, vai amassar, eles vão defender e a gente Sim. vai impor nossa intensidade. Só que quando eles foram se dar conta, quem estava fazendo isso era o Palmeiras. Deu para ver o Galhardo dizendo... assim, leitura labial, tranquilo, para o time se acalmar, porque na realidade eles estavam assustados e desesperados. Então as jogadas não fluíam, né? E o Palmeiras ele poderia ter feito até mais, né? Mais do que 2 gols. Né? E aí no segundo tempo eu acho que no vestiário o Galhardo deve ter orientado, o time assentou mais e aí conquistou um gol, o que deixa, em tese, o resultado em aberto, né? Ou seja, ainda tem que se jogar o segundo jogo, né, no Allianz para se definir quem é o classificado que vai para a semifinal. Exatamente. Eu acredito que o Palmeiras... Não acredito, né? É unânime. O Palmeiras teve um resultado gigantesco, mas eu acho que ainda tem jogo. Nosso amigo João Paulo até comentava umas semanas atrás que naquele River de Palmeiras de 2020, sim. Ele quase morria do coração no jogo de volta. Foi sofrimento. Eu tenho certeza que se eu assistir de novo aqueles melhores momentos, vai ter o 3-0 do River e a gente vai ser eliminado. Exatamente. É uma situação bem complicada ali para o torcedor e o placar construído no primeiro jogo já tinha sido mais elástico. Mas eu acredito que o Palmeiras tem totais condições de segurar um empate, talvez uma vitória simples, 1-0, 2-1. Eu acredito que o Palmeiras vai passar, sim, do River. Eu acho que passa também, agora sempre deixando claro que times argentinos, eles são complicados de você bater, porque eles
dão tudo de si quando jogam, principalmente aqui no Brasil, né? Do mesmo jeito que o Palmeiras fez o primeiro gol de bola parada, eles podem passar a semana ensaiando bolas paradas, isso, etc. e tal, porque Libertadores é a cara disso, né? É aquele imponderável, uma bola ali perdida que o cara vai, cabeceia e vai no gol, pronto. Aí vai para os pênaltis, de repente... Aí já era, para os pênaltis pro Palmeiras aí já era. E os outros resultados? Aí vamos para Quito, né? O 2-0 da LDU. Eu já estava na minha cabeça que o LDU venceria lá, até comentei com o professor aqui, nosso placar foi 1-0 para a LDU. E acabou sendo até maior o placar, né? Mas eu acho que o São Paulo tem totais condições de fazer o resultado pro Morumbis e levar para os pênaltis, até porque o time do LDU é muito limitado. Mas assim, é um placar difícil de reverter, mas eu acho que o São Paulo tem a capacidade. Agora, se for reverter, vai ser só 2-0, viu, João Paulo? É. Eu acho que vai para pênaltis. Sim. E eu digo isso porque o Flamengo, ele precisou ganhar de 2-0 da LDU, fazer placar, e fez 2-0, assim, na conta do chá. Uhum. É um time, então, que sabe se defender, né? Porque foi muito difícil o Flamengo fazer os 2-0. E vai sentir altitude também, o pessoal não sabe, mas os times que jogam na altitude também sentem quando vão para o nível do mar. Né? E aí vai ter que ter a paciência, o time do São Paulo, a torcida vai ter que ter paciência, porque futebol também é emocional. Né? Eu concordo totalmente aqui com a opinião dos meus colegas de mesa. O São Paulo, eu acredito que pode empatar no agregado, mas não vejo o São Paulo fazendo uma ampla vantagem para se classificar no tempo normal. É até um dado que eu busquei aqui no site da CNN, o São Paulo e a LDU já tinham se enfrentado 6 vezes antes do confronto dessa última semana. Eram 3 vitórias para cada lado. Foram 2 na Libertadores e 2 e uma na Sul-Americana. Ou seja, a LDU, e dentro desses 6 jogos, a LDU venceu os 3 dentro de casa e o São Paulo venceu os 3 sobre seus domínios. Ou seja, cada um, quando está de mandante, coloca sua torcida, sua aura em campo e ganha. Então, eu acredito que o São Paulo vai, sim, buscar esse resultado, mas não um resultado tão elástico para se classificar no tempo normal. O professor falou do emocional, isso entra muito em conta, né? Porque se o São Paulo fizer o gol cedo, como fez com o Atlético Nacional, aí já era, aí joga a favor da torcida, da atmosfera. Agora, se demorar para fazer o gol for sair lá pelo segundo tempo, aí já fica mais complicado mesmo. Um gol no primeiro tempo é fundamental para o São Paulo entrar para o jogo. Agora, vamos para o Racing e o Vélez. O primeiro jogo, né? O Racing venceu fora de casa. O professor acertou o placar. Rosa aqui para o nosso professor, que acertou até o placar exato, né? 1-0 o Racing, que decide no El Cilindro agora, na sua casa. E agora vamos para o Maracanã, o Flamengo. Eu queria comentar antes do jogo do Maracanã, o jogo do Racing. Né? Eu assisti o jogo feio, jogo muito brigado. Me surpreendeu até a forma como o Racing se portou. O técnico disse que não foi um jogo bonito, né? Eu já tinha visto o Racing fazer jogos melhores, mas, assim, o que definiu o placar? Foi a expulsão do zagueiro do Vélez, Os né? 43 do primeiro tempo. Que foi uma coisa assim, ele começaram uma brincadeirinha, ele, o atacante, né? Do Racing, um empurrando o outro, aí o Wilton Pereira Sampaio deu um amarelo para os dois, né? Deu cartão amarelo para os dois. E aí lá na frente ele dá uma entrada realmente de cartão amarelo, como ele já estava com um, aí é expulso. Então isso facilitou o Racing, né, com um a mais, mas para você ver, o jogo foi tão feio que acabou somente 1-0. Mas 1-0 fora, né? Então eu acho que, como eu tinha dito anteriormente, que o Racing é favorito para passar, porque tem o melhor futebol. Que vai decidir em casa, agora tem total chance de passar também. Agora vamos para o Maracanã, Flamengo 2, Estudiantes 1. Opiniões sobre o jogo. Eu achei que ia ser um amasso. Eu também concordo. Foi um amasso. Foi um amasso. Agora, o que aconteceu? O Flamengo não converteu os gols quando estava amassando, né? Vamos olhar. Eu acho que se o Estudiantes passar, que eu acho que o Flamengo também vai fazer um jogo duro, aí vamos... Já eu vou comentar com vocês, eu vou deixar primeiro vocês comentar o que vocês acharam.
que eu vou falar de uma análise mais tática, né? Mas falando do jogo no geral, se o Estudiantes passar, o que vai definir a passagem do Estudiantes, além da polêmica de arbitragem que a gente vai comentar aqui, é um lance que o Pedro chuta gol e o Muslera faz uma defesa quase impossível. Eu ia falar desse lance aí. Lógica. A defesa que o Muslera fez foi impressionante. Pronto, ali era 3-0 e Fechou pronto, o já teria definido tudo, né? Então ele faz aquela defesa e aí pronto, o Flamengo fica, né, ainda determinando, né, o jogo, controlando o jogo, como eu tinha falado anteriormente que ia acontecer. E no final das contas aconteceu a polêmica de arbitragem, que eu acho que vocês querem comentar alguma coisa, não é isso? Então, fiquem à vontade. A questão da expulsão do Plata totalmente equivocada, né? Exatamente, tanto é que ele já teve o seu cartão retirado e vai poder jogar, né? Entre aspas, porque segundo o setor jurídico do Estudiantes, eles falam que não foram notificados e vão recorrer se o Plata jogar, né? Não sei como é que vai ficar isso daqui para quinta-feira. De qualquer maneira, o jogador Plata, ele foi substituído, quer dizer, ele jogou, a gente já vai comentar sobre o Campeonato Brasileiro no Campus Cast, mas ele jogou, o que dá a entender que talvez o Felipe Luiz bote o Luiz Araújo, viu? Porque se ele queria poupar, ele não poupou o Plata. Mas se vocês quiserem fazer mais algum outro comentário a respeito do jogo no geral Não, eu concordo totalmente. O Flamengo dominou totalmente as ações da partida. Acredito que poderia ter sido... como eu posso dizer? Ampliado mais à vontade? Não, isso, mas a gente poderia ter acertado nosso palpite, que seria um jogo mais elástico. E isso que definiria a classificação do Flamengo de maneira direta já, né? Agora, você entrar em solo argentino com a vantagem mínima de um gol vai ser bem complicado. Eu acredito que vai ser um jogo duríssimo. Acredito que o Flamengo também tem totais condições de passar, porque é um elenco muito mais qualificado, mas a gente sabe como é a mística argentina, a torcida, como se dá o ambiente ali no local. E se teve uma polêmica de arbitragem já em solo brasileiro, quem garante que não vai ter outra lá dentro, né? Enfim, exatamente. A gente vê esse domínio dos brasileiros na Libertadores desde 2019. A Conmebol talvez não queira mais um brasileiro saco campeão. Cheio já, Conmebol. Exatamente isso. A gente aqui, como trabalha do ponto de vista ético, não vai trabalhar em cima de teorias conspiratórias, né? Mas a gente tem um lado que é só argentinos, né? Tirando o Flamengo, né? Se o Estudiantes passar, você já tem uma final argentina garantida. Não sei até que ponto isso interessa ou não interessa a Conmebol. Como eu não vou ficar tratando de teorias conspiratórias, vai que o Flamengo passe para a final, então eu prefiro comentar o erro do Flamengo, né? Como a gente trata aqui de futebol, do ponto de vista tático, né? Eu não sei se vocês sabem, tirando toda a questão da qualidade técnica do jogador, né, vocês sabem como é que começa a se ganhando um jogo? Acertando a escalação? Você começa ganhando um jogo pelo meio. Uhum. Meio campo define como você ganha ou perde uma partida. O que aconteceu ali foi que o Felipe Luiz ele fez substituições e acabou tirando o meio, né? Ou seja, e aí não é que eu vou condená-lo. O Arrascaeta não estava bem, né? E no jogo, na partida. Esse aqui é o grande problema. O Flamengo, para ficar o Flamengão, o Mengão malvadão, que o pessoal tanto fala, todos os jogadores têm que estar bem, né? E aí o que acontece? Quando o Plata está bem, o Arrascaeta não está. Quando o Samuel Lino está, o Pedro não está. Aí quer dizer, o Pedro está bem, o Plata está bem, mas o Arrascaeta não está. E ele não estava bem. Só que o que aconteceu? O Felipe Luiz ele fez as suas alterações, né, que tirou um jogador do meio, né? E aí, com a expulsão do Plata, ele resolveu botar um zagueiro, né? Como o meio já estava despovoado, então o Estudiantes ganhou espaço, né, e acabou, no finalzinho, achando um gol, né? E espero que, na partida de volta,
né, no jogo lá na casa do Estudiantes, o Flamengo ele saiba lidar com essa questão do meio de campo. Né? Talvez ele não sinta segurança no Everton Araújo, né, que era o cara que era para ter entrado ali depois da expulsão. Né? Achou que talvez o jogo fosse muito grande para o menino, né, a pressão, mas é isso. Né? O Flamengo atualmente, o seu meio ele está com dificuldades, porque o Jorginho está com problemas físicos, o De La Cruz não está 100%, o Pulgar está voltando de contusão. Então, eu acho que esse é o fator que complica para o Flamengo jogar o jogo de volta. Se ele conseguir equilibrar essa parte do meio de campo, eu acredito que vai conseguir impor o seu estilo de jogo, como eu já havia comentado no episódio anterior. Perfeito. Vamos agora para o Brasileirão, né? Mas antes, vamos falar do resultado nacional, né, Felipe? A Série D. Isso. Já temos a final definida, né? O Santa Cruz a gente já colocava como finalista, né? Mas fez um jogo de volta duro pra variar, com o Maranhão. A gente comentava antes do podcast, o Santa Cruz não consegue fazer um jogo tranquilo para sua torcida. E abrindo parênteses aqui, baita torcida do Santa Cruz, a gente já não tinha dúvidas disso, mas que ontem colocou mais de 40 mil pessoas na Arena de Pernambuco. Só a título de comparação aqui, o Grenal ontem teve 28 mil, ou seja, um jogo de Série D teve mais do que um dos principais clássicos do Brasil. E não mais, teve 12 mil a mais. É uma quantidade considerável. Deixa eu chegar na Série A para você ver se não diminui, porque é isso, a sede, aquele jejum, Se aí chegar. O pessoal fica com aquela instiga de chegar lá. Mas a gente sabe que a torcida do Santa Cruz é uma torcida apaixonada, que lota os estádios realmente, né? E se tratando de um jogo desse... Sim. Bom, vamos para os resultados, né? O Santa Cruz ganhou do Maranhão fora de casa o primeiro jogo e a volta foi 0-0. Ou seja, um jogo bem complicado. Até os minutos finais o Maranhão ainda tentava o gol que levaria os pênaltis. E o outro finalista foi o Barra, que a gente não acompanha tanto, né? O futebol de Santa Catarina e tal. A gente colocava a Inter de Limeira com um possível... tentar reverter o resultado, o que não aconteceu. O Barra venceu 2-0 o primeiro jogo em casa e venceu fora de casa também pelo placar 3-2, ou seja, vamos ter a final Santa Cruz e Barra. O primeiro jogo vai ser em Pernambuco, o segundo em Santa Catarina e as datas ainda não foram definidas. Perfeito, então, Santa Cruz e Barra na final da Série D. Vamos agora subir muito, vamos agora para a Série A, que começou com Vitória 0, Fluminense 1, no sábado à tarde, gol do Hércules aos 37. Tivemos até 2 expulsões no jogo, mais uma derrota para o Vitória, que está na 17ª colocação, né, na cabeça da zona de rebaixamento. Logo após tivemos mais uma vitória do Botafogo contra o Galo, com 1 a menos também. Né, o Botafogo venceu no Newton Santos com 1-0, um gol do Rodrigues. E o Galo ali, eu estava até comentando com o Felipe, que se não fosse o Vitória e o Juventude, o Galo já estaria ali na zona de rebaixamento e com uma certa vantagem, porque o time não consegue engrenar. Se eu não me engano, são 7 jogos sem vitória do Galo. E as atuações também não são de encher assim, as alegrias da torcida, né? Então, mas quantos jogos tem com o novo técnico, o Sampaoli? São 2, né? São 3, né? São 4. 3 4. no Brasileirão. Cruzeiro, Santos, Bolívar e Botafogo. Ah, sim. Sim. Perfeito. É uma média que não dá para tirar muito do São Paulo, mas... Aí tivemos também o Ceará 1, Bahia 1, lá no Castelão. O empate não mudou muito a tabela, né? O Ceará permaneceu na 11ª colocação. Inclusive, o professor tinha falado do trabalho do Léo Condé, que é muito bom também. Fortaleza é um time difícil de ser batido. Fortaleza não, Ceará. O Ceará, perdão. Principalmente no Castelão. E agora sim, a gente está falando do Fortaleza. Aí o Fortaleza contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Aí 4-1 pro Palmeiras com time reserva. Você não quer comentar esse jogo? Por favor. Eu vou começar comentando porque eu assisti o jogo, né? João Paulo tá aqui empolgado, etc. E tá, mas no primeiro tempo terminou 1-1. Sim, muito Tá, difícil. O time reserva do Palmeiras não aconteceu. Eu assisti o jogo. Fez 1-0, gol de pênalti. Né? Rafael Veiga, né? Só que o que acontece?
eu comecei a perceber no time do Fortaleza associações, certo, interessantes, né? Então o time ele teve oportunidades. Antes do empate, o Breno Lopes teve uma bola cara a cara que o Everton salvou, né? Então a gente começa a perceber que pode dar frutos esse trabalho do Palermo, para queimar minha língua, porque eu achava que não ia acontecer nada, mas a gente está vendo associações. O problema é que tem que ver se vai continuar assim, né? O time vai comprar ideia ou não, né? Mas a gente dá para ver já coletivamente esses movimentos, essas associações, né, do Fortaleza, que está com pouco tempo de trabalho do Palermo. Mas pode continuar, vocês. O primeiro tempo do jogo foi bem disputado, sim. O Fortaleza conseguiu, não vou dizer que de igual para igual, mas o Fortaleza teve boas chances, né, de abrir não de abrir o placar, mas de fazer gols, que é o que importa no futebol. E eu acredito que o trabalho do Palermo possa se concretizar sim. Claro, o Fortaleza ainda tem uma escalada bem alta para sair da zona de rebaixamento. Está a 6 pontos atrás do Vasco, que é o primeiro time fora. Fortaleza que ainda continua na vice-lanterna com 18 pontos. Mas vai ter confrontos diretos com o Sport, né, com Juventude. Então, Sport, depois São Paulo e Juventude. E Juventude vai ter confrontos diretos ali com times da zona de rebaixamento, então possa ser uma oportunidade para o Fortaleza dar essa escalada que precisa e sair da zona, né? Primeiro tempo, como o professor falou, foi o Palmeiras abriu o placar com o Veiga de pênalti, depois o Lucas Crispim empatou em 1-1, e aí no segundo tempo o Palmeiras colocou ali a artilharia, mas antes disso já tinha feito 2-1 com o Sousa, e aí entrou o Andreas Pereira, que já é ídolo, e fez os 2 gols ali no final, muito bom jogador, e aí sacramentou a goleada por 4-1, e o Palmeiras, o resultado que contou com a ajuda do Vasco, que a gente vai chegar já já. O Flamengo agora tem 51 e o Palmeiras diminuiu a vantagem ali. Com um jogo a menos, o Palmeiras agora tem 49. Então, essa vitória, apesar de ser com o Fortaleza jogando bem o primeiro tempo, o Palmeiras tem entrado sem centroavante de fato, sofreu no primeiro tempo, mas depois conseguiu desenrolar bem a partida e conseguiu vencer por 4-1. Foi uma vitória importante para a sequência do Palmeiras, que não perde desde a derrota para o Corinthians na Copa do Brasil. Então, uma sequência assim, depois que o Abel entendeu que o Flaco Lopes ele pode jogar junto com o Vitor Roque, o Palmeiras melhorou muito o desempenho. Eu acho que uma das grandes vantagens do Palmeiras é a administração de elenco. Uhum. O Abel Ferreira ele administra muito bem, porque você vê, ele coloca um time reserva que, vamos lá, não tem o mesmo desempenho que o time titular, mas consegue desempenho, né? Consegue. Estava 1-1, como o João Paulo falou, fez o 2-1, né? E aí ele vai e coloca a artilharia como, né? Coloca os jogadores titulares que ele acredita, né? Por um tempo, né? Tudo bem dosado. E aí essa é a vantagem do Palmeiras, ele consegue ir colocando os jogadores, dosando, né? A minutagem, sem perder desempenho nem perder resultado. Aí fica difícil bater um time desse, né? Tanto é que você está mencionando aí a última derrota na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, eu acho até que depois o Felipe pode pesquisar qual foi a última derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Foi pro Cruzeiro fora de casa. Então, foi antes do Mundial, né? Foi dia 1 de junho. Pronto. Então, você percebe que é um time que tem muita consistência. Agora, João Paulo, já que a gente está comentando as partidas, né? O placar e partidas... Aí, voltando um pouco do Atlético Mineiro, liga o sinal de alerta. Ano passado, parece que está acontecendo a mesma coisa, né? A gente sabe que o São Paulo ele tem performance, mas o problema do São Paulo, né, para os jogadores comprarem a ideia, tá, é entenderem a cabeça do São Paulo. São Paulo ele é um treinador que ele bota 3 zagueiros. E se ele achar que tem alguma coisa errada, ele no primeiro tempo ele pega e tira um zagueiro e bota um atacante, ele bota um lateral direito, entendeu? São coisas que vêm da cabeça dele. Às vezes ele pode pegar um volante e botar de atacante, né? Então, os jogadores eles têm que entender. Assim. Para o time desempenhar, vai ter que compreender, se querem compreender, o jeito Sampaoli de fazer a coisa. Senão, ele vai acabar perdendo
o vestiário, porque ele é muito disso, de chegar e fazer alterações, e talvez seja isso que o Atlético Mineiro até agora, os jogadores não estão conseguindo entender ou não estão conseguindo comprar a ideia. A gente que entrou no assunto Galo, apenas citando que o Galo também está dividindo suas atenções na Sul-Americana. Teve um jogo no meio de semana que já parecia tudo encaminhado para a classificação contra o Bolívar, né? O Atlético abriu 2-0 fora de casa e tomou um empate com 1 a mais. Ou seja, a gente consegue também ver até uma brincadeira que o Atlético Mineiro não consegue ter um jogador a mais, não consegue fazer jogos bons com um jogador a mais. Mas, Felipe, você está enganado. Um jogador a mais, eu acho que o Bolívar estava equiparado. Você jogar em La Paz, você já tem um jogador a mais. Exatamente. É claro que a gente está brincando, teve jogador expulso, mas você jogar em La Paz, você pode ter um jogador a mais do jeito que for. Quando chega no segundo tempo, é impraticável um jogador de futebol conseguir performance, a não ser... E é porque a gente está falando de um protocolo da FIFA que autoriza fazer 5 substituições. Tá? E o Bolívar ainda perdeu um pênalti, não foi? Perdeu um pênalti. Então, La Paz com certeza o Atlético ele vai passar. Né, com o São Paulo e tudo. Não é possível que não passe, porque se ele já conseguiu essa performance lá em La Paz, né, em casa, a nível do mar, eu acho que não tem como ele não passar. A não ser que aconteça algum cataclismo. Mas, geralmente, passa. Então... é isso. Onde você viu um jogador a mais, La Paz não dá esse benefício, não. Sem falar que o São Paulo ele precisa também recuperar alguns jogadores que são imprescindíveis para o Galo, né? Eu vi segundo um dado do GE, o Hulk ele não faz um gol de bola rolando tem mais de um ano. O último gol dele de bola rolando foi contra o Bragantino no Brasileirão do ano passado. Então, desde esse jogo, ele não marca mais de bola rolando, só de pênalti ou de falta. Então, tem alguns jogadores que estão desempenhando, que precisam, o do Galo precisa muito dele, ele precisa muito do Galo. E aí fica o São Paulo, ele toda essa responsabilidade para não acabar do jeito que acabou no passado, né? Quase rebaixado na última rodada. Vamos agora para a sensação do campeonato. 2-0 do Mirassol contra o Juventude. Gol do Reinaldo e do Renato. O Juventude, apesar de estar conseguindo as vitórias lá no Alfredo Jaconi, que é muito difícil jogar lá, o Mirassol já está ali na quarta colocação, né? Já superou o Botafogo, 3 pontos de vantagem do quinto, que é o Botafogo, e uma campanha assim que eu realmente acho que ninguém esperava. Para mim, eu dava o Mirassol como ficar ali na zona de rebaixamento, brigar para não cair. O Mirassol invicto dentro de casa. Exatamente. Eu acho que quem que não dava o Mirassol que ia voltar para o rebaixamento, não vamos ser severos com você, João Paulo, que eu acredito que quase todo mundo imaginava isso. Eu não acho que o Mirassol vai ficar no G4. Acho que o time está se dedicando apenas ao Campeonato Brasileiro. Tem isso. Eu acredito que na medida que os outros torneios eles forem, né, avançando e outros times foram ficando de fora, a competitividade vai aumentar. E aí a gente tem que ver a questão do elenco, porque o Mirassol ele tem um sistema de jogo, tem jogadores assim que se encaixaram nesse esquema de jogo, mas vamos supor, se não tiver o Reinaldo, hoje o Mirassol, como é que ficaria? Né? Estou especulando aqui, não significa dizer que não vá apresentar performance, mas eu acredito que está ótimo esse 4º lugar na tabela, mas eu acredito que os outros times vão acabar lá na frente batendo de frente, mas para mim, né, o fato dele conseguir, sei lá, um G6 já vai ser de grande tamanho, né? Ninguém esperava isso. Com certeza. Bom, 2-0 Mirassol, agora vamos para o Rio de Janeiro, do Clássico dos Milhões, Flamengo 1 e Vasco da Gama 1. Gol do Carrascal aos 11 minutos, depois o Vasco empatou com o Ryan aos 30, professor. É flamenguista. Então, o Carrascal ele só fez o gol. Certo? O pessoal elogiou, ele deu assistência contra o Juventude, ele fez o gol. É um jogador que tem habilidade, mas se você for olhar o jogo, ele perdeu muita bola, muito passe, muito erro de passe, muita bola perdida, gerando contra-ataque. E aí, de tanto perder a bola, o Flamengo acabou gerando os contra-ataques para o Vasco. Conseguiu um empate numa bola parada.
Então, como eu digo para você, mais uma vez, futebol se ganha no meio. Tá? Aí o que acontece? Né, no segundo tempo, o Felipe Luiz ele promove as substituições, né, ele coloca alguns jogadores titulares e, de início, né, o Flamengo começa a amassar. Né, começa a bater de frente com o Vasco, né, começa a empilhar chances. Né, teve uma bola na trave do Saul, né, um gol perdido do Pedro. Aí é quando você começa a ver que... começa a se desesperar... Né? Começa a ver que alguma coisa não vai dar certo. Só que depois, eu acho que os jogadores inconscientemente pensaram que tem o jogo de volta e aí o Arrascaeta não jogou nada novamente. Né? O Samuel Lino baixou a intensidade. O Luiz Araújo, eu lamento muito, né? É um jogador decisivo, mas entrou, não fez quase nada no jogo. Né? Era um jogador que praticamente ele decidia na bola parada ou em lance de conclusão. Eu acredito que deve ser por conta emocional, né? O cara, né, ganhou banco de vez, ele sabe que ele é o reserva e acho que isso deve ter mexido com a cabeça dele. E aí o que acontece? O Flamengo começa a fazer ligação direta demais, né? E no contra-ataque o Vasco começa a empreender alguns lances, né? A assustar e não há a recomposição. O Flamengo meio que o meio campo não recompõe mais. Por isso que por que o Vasco teve oportunidades? Porque na realidade, se a gente for olhar, grandes chances, o Vasco só teve uma, né, estatisticamente. Eu vi o Flamengo teve 4 grandes chances, o Vasco só teve uma. Né? Então, na realidade, por que teve esse susto? Porque simplesmente o time pegou, não, a gente agora vai se lançar, vai tentar o resultado, e aí não havia recomposição do meio. Não havendo recomposição do meio, aí o jogador do Vasco ia no mano a mano com o zagueiro, contra o lateral. Né? É outra coisa também que tem que se preocupar. Já a gente vai... É uma das coisas que me preocupam. Para esse jogo da volta, a gente está com problemas na lateral esquerda. O Vinha entra no lugar do Ayrton Lucas. O desempenho também não foi bom. E aí é que tá. O problema do Flamengo, eu acho que eu vou deixar para comentar, porque o Felipe vai passar a tabela do Brasileiro, né, as colocações, aí eu vou comentar, né, as chances de cada clube. Então eu vou deixar para falar sobre essa questão dos jogadores mais à frente. Então é isso, né? O Vasco achou uma bola, né? Aí eu ia perguntar para vocês, meus alunos, se vocês sabem o que é um déjà vu. Alguém de vocês sabe o que é um déjà vu? A sensação de ter vivido, né? Isso. Aí quando você vê o gol que o Rossi tomou... Contra o Ceará, o Felipe falou isso. Eu tava nesse jogo, Ceará e Flamengo, lá em Fortaleza. O gol de Pedro Raul de cabeça, que o Rossi sai totalmente errado. E aconteceu exatamente a mesma coisa ontem. Então, essa sensação de déjà vu vai acontecer, não é a primeira, nem a última. Tá? Eu vi na entrevista coletiva que o Felipe Luiz diz que ele orienta o Rossi a fazer a saída daquela forma. Só que não está dando certo. Né? Já são 2 gols. Ele simplesmente fica no caminho. E quando ele fica no caminho, o jogador ele já não sabe se... O zagueiro, os defensores já não sabem se vão ou não vão, já que ele saiu. Né? E aí ele para. Né? E aí, nesse meio do caminho, já são 2 gols, 2 resultados de empate, né, de bolas fortuitas. E agora os times vão conseguir usar essa questão do Rossi a favor, né? Já sabe que o Rossi tem essa dificuldade, então o Vasco foi lá e aproveitou. Consequentemente, outros times vão fazer isso. Agora vamos chegou a hora do Felipe, né? O Grenal no Beira-Rio. Vence o tricolor gaúcho. 2 para o Inter, 3 para o Grêmio, com expulsões, né? Obviamente, isso era mais óbvio do que ter gol, era expulsão em Grenal. E cartões em geral, né? Vamos lá, a gente esperava um jogo bem ruim, na verdade, e foi o que não aconteceu. O jogo entregou um entretenimento muito bom para o telespectador. 5 gols, né? Ali aquela bola, o pênalti que o Alan Patrick perde no final. Aquilo é a alma do Grêmio. A gente ainda vê o Mano Menezes no comando técnico, lembra logo da Batalha dos Aflitos. Enfim, a gente começa com 1-0 com o Inter, Alan Patrick de pênalti. Pênalti que eu acho totalmente equivocado na visão do Marcelo de Lima Henrique. Foi pênalti, né? Isso é o que importa, o árbitro que decide o jogo, mas é algo que
todos os torcedores, fãs de futebol no geral, eu acredito que concordam que não foi pênalti. Eu não sei se vocês... No primeiro lance e no segundo também. Os dois primeiros pênaltis... No primeiro lance, eu não sei qual era o jogador do Inter. Era o Bernabé. O Bernabé, ele já estava dobrando o joelho antes do contato. Antes de acontecer um toque, se é que teve um toque, ele já estava caindo, ou seja, inacreditável. E aí o Alan Patrick abre o placar, né? 9 minutos depois, aos 29 do primeiro tempo, o Carlos Vinícius, ele empata de cabeça. Boa jogada do Grêmio. Boa jogada. Eu queria até abrir um parênteses para o William. Foi a estreia de William no Grêmio, a partida assim, fenomenal. Ele deu uma assistência, teve participação nesse primeiro gol. Ele não deu assistência do primeiro gol, mas teve uma participação direta. Uma partida muito, muito boa do William. E aí, ali nos 50 minutos do primeiro tempo, os 40 mais 5 de acréscimo, o Alan Patrick faz outro gol de pênalti. Pênalti que eu acho totalmente contestável também, apesar de ter o toque de mão incontestável. Mas lá o puxão de camisa antes do toque de mão, ou seja, o puxão de camisa resulta no braço aberto do jogador ali. E quem cometeu os 2 primeiros pênaltis foi o mesmo jogador do Grêmio? Noriega. Até uma cena bem curiosa que ele chora, né? E o Marcos Rocha impactante. E o Marcos Rocha, que estava com a abraçadeira, apesar de ter chegado recentemente no Grêmio, ele é um jogador de muita experiência, né? E ele estava com a abraçadeira, foi lá no jovem Noriega e aconselhou: futebol é isso, levanta a cabeça. E foi o que aconteceu com o time do Grêmio em geral, que pouco tempo depois, ainda no primeiro tempo, empata o jogo de cabeça com o André Henrique, que entrou no lugar do Carlos Vinícius, que saiu machucado. O Carlos Vinícius, autor do primeiro gol, outro centroavante machucado. Exatamente. A gente já teve o Bright White, que rompeu o tendão de Aquiles, só joga ano que vem, depois do gauchão, um tempão que ele vai passar fora. E aí a gente vê o Carlos Vinícius também, que foi contratado ali para disputar a vaga com o Bright White, né? Ele se machuca, sai, entra o André Henrique, que empata logo após o Inter fazer o segundo gol. Ou seja, a gente vê uma resposta imediata ali do Grêmio. E aí o primeiro tempo já entregou tudo, né? 2-2, apesar dos 2 pênaltis, que na minha opinião não foram pênaltis, mas foi um entretenimento pro torcedor. E aí a gente chega no segundo tempo, o jogo truncado, jogado, e o Grêmio abre o placar no segundo tempo, abre o placar do segundo tempo, no caso, né? Com o Alisson, um jovem guri, que entrou com apenas 45 segundos, ele faz o gol, e o 3-2 do Grêmio, né? A expulsão do Arthur condicionou o jogo assim mais... Assim, exatamente, mais foi depois do gol a expulsão do Arthur. Que eu acho justa. Arthur de novo, Felipe? Inacreditável. Ele que fez a falta lá contra o Mirassol, né? Enfim. Pelo menos dessa vez deu certo. Pelo menos dessa vez deu certo. Deu uma emoção. O Arthur é expulso ali por volta dos 25 do segundo tempo, ou seja, o Grêmio ainda tinha bastante parte do jogo para jogar com um homem a menos. E é isso, o Internacional foi para cima, acho que até de maneira desorganizada, isso que fez o Inter não conseguir o empate. E aí a gente já chega ali nos acréscimos, nos últimos segundos de jogo, meu amigo. Que ali eu tava assim, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo na minha frente. O André Henrique fez o gol, o segundo gol, ele faz o pênalti ali, eu acredito que foi pênalti incontestável ali. E aí eu já bateu o desânimo e tal. Aí vai o Alan Patrick. Alan Patrick que fez o segundo gol de pênalti, não sei se vocês viram, ele olha pro Thiago Volpe e faz uma careta. Até virou meme depois. E aí ele vai pra bola de novo, a chance de fazer o hat-trick, né? Chuta na trave, no rebote, não sei quem foi o jogador. Era o último lance, de fato, ali, né? Era o último lance. No rebote, a bola bate na trave, o outro jogador chuta pra fora e ali já não tinha mais o que seja feito pro Inter. Felipe, eu não vi o jogo, mas o pessoal comentou que o Thiago Volpe foi o nome da partida. O que você tem a dizer sobre isso? Não, o Thiago Volpe, assim, eu acredito que muitos torcedores contestaram sua contratação. Eu fui um deles, não achei que o nome do Thiago Volpe era o nome ideal para o Grêmio. Mas ele se consolidou ali na vaga do gol e ele faz ótimas partidas com o Grêmio. Ele faz defesas fundamentais, até pega o gancho do jogo do Flamengo e Grêmio no Maracanã, que ele foi indiscutivelmente o nome do jogo. E novamente ele faz defesas assim inacreditáveis no segundo tempo, quando o Grêmio já tinha um jogador a menos, quando o Arthur tinha sido expulso. Ele faz defesas fenomenais e segura o empate ali, apesar de não ter pego nenhum pênalti, mas ele fez defesas que seguraram o placar ali, enfim. Uma dúvida, assim, falando do lado do Grêmio, o que aconteceu com o Gabriel Grando, que era o Gabriel Chapecó? O desempenho dele baixou muito, porque eu vi ele como um goleiro bom, um goleiro ok. Agora ele é banco, apesar do Volpe estar pegando muito, mas eu não vejo ele tanto assim
Para mim, eu acho que ele já estaria em um time, assim, sendo titular, nem que seja um time de Série B, não vejo mais sendo falado o nome dele. Exatamente, é porque quando o Gabriel Grando, ele veio a ascensão no Grêmio, o Grêmio tinha 3 goleiros, o Breno, campeão olímpico. Exatamente, o Breno, o Gabriel Grando e o Adriel. E esses 3 eram meio que um rodízio, incontestável. Jogava 2 jogos e aí ia mudando, e acredito que nenhum goleiro ali conseguiu se consolidar no gol do Grêmio. E aí foi acontecendo ele é um bom goleiro, mas em alguns lances ele tem falhado, enfim. E aí o Grêmio contratou outro goleiro, no caso o Thiago Volpe, que se consolida até por ser mais experiente também. Mas eu acho que esse rodízio de goleiros que houve no Grêmio uns anos atrás acabou por prejudicar assim, a carreira do Gabriel Grando e se consolidar no gol. Então a gente havia comentado antes que quem perdesse esse Grenal, o técnico iria embora, né? E aí acabou que o Roger, depois de muito tempo, eu achei que ele ia ser demitido, como o professor tinha falado no episódio anterior, na parada ali da data FIFA, depois da derrota do Flamengo, da Libertadores, um jogo apático, mas foi de fato no Grenal. Então o Roger demitido, super concordo, assim, não tinha mais fluxo. Assim como se o Grêmio tivesse perdido, o Mano cairia, né? Sim, exatamente. Então, pessoal, eu até tinha comentado no episódio anterior, antes do Grenal, que apesar do pessimismo de Felipe, né, ele tinha falado que o Bright White não ia jogar. Eu falei assim, olha, eu tô vendo que do ponto de vista anímico, o Grêmio tá melhor que o Inter. Né? E aí quer dizer, o Grêmio venceu lá no Beira-Rio, ainda tem mais essa, né? Venceu lá no Beira-Rio. E era uma pedra cantada, o Roger era para ter sido demitido antes, tá? Tem uma alegação, né, que eu acabei pesquisando, que a multa rescisória é uma multa alta, por isso que a diretoria estava se controlando para não demiti-lo. Só que, às vezes, o dirigente tem que pensar mais racionalmente. Veja só, o Inter parece que está com... Já o Felipe vai ver, está com 27 pontos na tabela. Tá? Eles vão conferir aí. Isso, exatamente, 27 pontos na 13ª posição. O técnico, se ele fosse demitido nesse período de data FIFA, porque o que segurou o Roger? Foi a vitória contra o Fortaleza. Né? Uma vitória... um gol de Thiago Maia que a gente já comentou. Agora reparem, não é que... Vamos projetar. Se o técnico Roger fosse demitido, fosse contratado outro, aí tem um problema. Qual técnico que será contratado? Mas vamos lá. O índice anímico muda. Certo? Agora vamos projetar aqui, obviamente que especulando, né, que o Inter ele ganhasse as 2 partidas por uma questão de animação. Eu sei que é difícil de ganhar o Palmeiras lá no Allianz, mas vamos supor que numa animação o Inter ganhasse. E ganhasse o Grenal. A gente está falando de 36 pontos, não é isso? 36, 33, porque 27 mais 3 dá 33, mas pontos. Teve outro jogo que o Inter perdeu anteriormente, acho que foi para o Cruzeiro. Ele perdeu para o Cruzeiro, né? Se eu não me engano, de 3-1 foi 2-1, jogando mal. 2-1. Então, pronto. Vamos supor. Era desses 36 que eu estou especulando, vamos supor que fosse 35. 35 na tabela do Campeonato Brasileiro já encosta, já fica acima do Fluminense, acho que fica perto do Bahia. 8ª posição. Tá. Então, o que acontece? Eu pago a multa rescisória, vamos supor que seja 5 milhões, 10 milhões de reais. Só que vai ter a premiação do campeonato, que você vai estar numa posição mais acima, então você ganha mais, e você vai estar na Libertadores. Na Libertadores, cada vitória garante $300 mil. E só a participação já garante $300 mil. Aí você calcula. São 3 jogos de participação em casa, não conta os fora. Dá $900 mil. Arredondando 900 vezes 9 vezes 5 dá 4 milhões e 500 mil reais. Pronto, você já tirou a metade
da multa rescisória, que essa multa rescisória também você vai pagando aos poucos, né? E isso se o time não passar de fase, que aí tem uma outra premiação e por aí vai. Fora as vitórias, que cada vitória na Libertadores garante $300 mil. Então, você tem que fazer as contas e ver que o Roger ele já não dava mais certo. Inclusive, é uma marca dos trabalhos dele, é começar um trabalho muito bem. Ou seja, o Roger é um bom treinador. Sim. Certo? Taticamente, ele organiza bem. Só que eu não sei o que acontece no vestiário, que o time vai perdendo aquela animação. E para agravar, né, a gente sabe que também teve aquele problema lá dos jogadores casados que foram para uma noitada aí. Eu acho que isso acabou o vestiário, né? Aí você mantém o D'Alessandro, né, que até agora ele está mantido, né? Eu também não sei, porque o D'Alessandro ele teria que vir, veio, né, no meio da semana, né, dar uma coletiva, mas é tal negócio, o jogador já não acredita mais. Agora que ele vai aparecer depois que, né, a coisa desandou, então eu acho que realmente era uma situação insustentável, e quando a situação é insustentável, você tem que acabar logo antes, certo? Era para ter sido resolvido antes, porque agora ele vai... Pronto, agora demitiu. E aí vai atrás de um treinador. Antes ele ainda poderia ter contratado o Vojvoda, já a gente vai falar do jogo do Santos, né? Então ele poderia ter contratado o Vojvoda ou um outro treinador e aproveitar da data FIFA, né, para fazer e organizar melhor. Tá certo? Então é isso. Para mim já era para ter acontecido antes a demissão. Vamos agora para Ilha do Retiro, Sport Clube do Recife 1, Corinthians 0. Segunda vitória do Sport no campeonato, a primeira tinha sido contra o Grêmio. Você perder para o Sport é complicado. O Corinthians ele não abandonou o Campeonato Brasileiro. É a minha esperança, inclusive, quando a gente for comentar a tabela do campeonato, é isso. O Corinthians ele está só preocupado com a Copa do Brasil. E, na realidade, o que o Dorival lhe puder poupar de jogadores, e mesmo que não poupe, os jogadores vão entrar... Né? É marca registrada do Dorival. Se a gente for ver, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, o Flamengo chegou a perder para o CSA, para a Juventude. Ou seja, os jogadores não estavam mais nem aí com o Campeonato Brasileiro. Parece que é marca... registrada, né? Ele ser campeão da Copa do Brasil São Paulo também. E abandonar o Campeonato Brasileiro. Bom, vitória, o Corinthians não vence o Sport fora de casa desde 2016, né? Então, 1-0 para o Sport, gol do Mateuzinho. E agora teremos ali uma vitória do Cruzeiro no Mineirão contra o Bragantino. De virada. Não. O Bragantino abriu o placar com um gol do bom meia John, da base do Palmeiras. Não é clubismo, ele é bom. E aí o Cruzeiro virou com um golaço do Lucas Silva, assistência do KJ, do Caio Jorge. E depois, no segundo tempo, com o gol do Kaique, fez 2-1. E se aproximou ali do Flamengo. Tem agora 50 pontos o Cruzeiro na vice-liderança. Se eu não tivesse aqui, tava Caio Jorge. Vamos para a tabela, né? Primeira posição. Antes de dar a tabela, eu queria perguntar para vocês, ou fazer uma reflexão. Esse resultado foi mais mérito do Cruzeiro ou todo é mérito do Bragantino, que não, desde a volta da data FIFA... Da data FIFA não, parece que depois da volta do Mundial de Clubes o Bragantino não ganhou mais ninguém. Era um dos clubes que estavam nas cabeças do campeonato, né? Tava lutando para ser campeão brasileiro e de repente desandou completamente, o time perdeu o rumo. Aí eu fico na dúvida se é mais mérito do Cruzeiro ou demérito do Bragantino esse resultado. Assim, acredito que o Cruzeiro é uma ótima equipe, isso é incontestável, mas a postura que o Bragantino adota no segundo tempo é um pouco, assim, equivocada, né? O Bragantino fez um bom primeiro tempo, teve, assim, boas chegadas, até abre o placar, né? Ali no final do segundo tempo toma um empate, no final do primeiro tempo toma um empate com um golaço do Lucas Silva, mas eu acredito que se o Bragantino tivesse mantido a postura para o segundo tempo, talvez pudesse ter feito um pontinho, saído com algum ponto do Mineirão, né? O professor falou dessas vitórias no começo do campeonato e é que está segurando de fato o Bragantino, que está na 9ª colocação ainda com 31 pontos.
Se não fosse essas vitórias no começo, provavelmente já estaria ali na zona de rebaixamento, né? Porque a única vitória nesses últimos 10 jogos do Bragantino foi contra o Fluminense, que estava focado no jogo da Copa do Brasil contra o Bahia. Então, realmente é uma situação preocupante do Bragantino. E agora o Sansão de ontem, na Vila Belmiro. Isso. 1 para o Santos, gol do Guilherme, 0 para o São Paulo, de olho já na LDU. Você falou tudo, de olho já na LDU. Né? Agora, o Vojvoda, ele chegou no Santos, né? Pegou um time com limitações e está começando a fazer o time acontecer. Está tirando leite de pedra, literalmente. E aí o que acontece? Você tem resultado e aumenta a confiança. Os jogadores eles vão começando a acertar as coisas, vai aumentando a confiança. Né? O Vojvoda geralmente ele joga com 3 zagueiros. Então isso já ajuda, né? Fortalece mais o time a jogar defensivamente e jogar no contra-ataque. Né? Não perdeu ainda no comando do Santos. Foi uma vitória importantíssima, né, para o Santos, que estava ali no local onde o Vasco está hoje. E o Santos agora está com 26 pontos, se afasta um pouco do Z4. Aproveitando esse gancho, vamos para a tabela. Temos a primeira posição com o Flamengo, 51 pontos, 23 partidas jogadas. A segunda posição temos o Cruzeiro com 50 pontos e 24 partidas jogadas. Ou seja, o Cruzeiro com 1 ponto a menos que o Flamengo, porém com uma partida a mais. E aí vem o Palmeiras, né, embaladaço, 49 pontos e 22 partidas. Ou seja, o Palmeiras ganhando essa partida que tem a menos que o Flamengo, o Palmeiras assume a liderança do campeonato. Na quarta posição, a sensação Mirassol, 42 pontos e 23 partidas jogadas. Em quinto, Botafogo, com 39 pontos e as mesmas 23 partidas que o Mirassol. Ou seja, só confirmar ainda mais o favoritismo do Mirassol, né? O Botafogo tem 3 pontos a menos e o mesmo número de partidas. Na sexta posição temos o Bahia com 37 pontos e 22 partidas. Na sétima posição, São Paulo com 35 pontos, 24 partidas. Oitava posição, Fluminense com 31 pontos, 22 partidas. A nona posição, o Bragantino com 31 pontos, os mesmos 31 do Fluminense, porém com 2 partidas a mais. O Corinthians na 10ª posição, com 29 pontos e 24 partidas. O Ceará com 28 pontos e 23 partidas na 11ª posição. E aí o Grêmio chega na 12ª posição. A dupla junta aí. Exatamente, o Grêmio que ultrapassa. O Inter ultrapassou. O Grêmio na 12ª posição, com 28 pontos e 23 partidas. O Internacional tem 1 ponto a menos e as mesmas partidas, está na 13ª posição. O Santos, com essa vitória, vai para a 14ª posição, com 26 pontos e 23 partidas. O Atlético Mineiro chega na 15ª posição, 25 pontos e 22 partidas. E ali, o Vasco da Gama, na última posição, fora do Z4. Na 16ª posição, 24 pontos, 23 partidas. Abrindo o Z4, nós temos o Vitória, com 22 pontos, 24 partidas. Na 18ª posição, o Juventude, com 21 pontos, 23 partidas. E temos os 2 últimos, os 2 nordestinos, né? O Fortaleza com 18 pontos, 23 partidas. E o Lanterna Sport, que apesar da vitória continua lanterna, né? 20ª posição, 14 pontos, 22 partidas. Vou começar comentando a parte de cima da tabela, quando a gente olha, porque a gente tem que analisar não só a questão dos jogos a menos, né? Porque, por exemplo, apesar do Palmeiras ter 2 jogos a menos, um deles é um clássico, né? O Flamengo tem um jogo a menos, mas é contra o Sport, né? Embora que seja lá na Ilha do Retiro. Só que como essa partida não foi marcada ainda, né, a esperança do Flamengo é que o Sport não tenha mais nada a disputar, já esteja entregue. Né, entregue. Né? E aí o que acontece? Mas o jogo, se eu não me engano, o Palmeiras joga contra o Santos. Isso. Além do Juventude, joga contra o Santos, né? E o Santos agora não é o mesmo Santos que era anteriormente. Então isso pode fazer uma diferença. O Cruzeiro, né, que está na atuada dele, é aquele time. Então, desses 3, aí cada um dos colegas vai comentar, eu entendo que atualmente o time que
por mais que todos os jornalistas estejam comentando que o Flamengo seja o favorito para ganhar esse Campeonato Brasileiro, é o que menos está performando, é o que mais está com viés de baixa. E vou explicar para vocês por quê. O problema é o seguinte: vocês sabem qual é a escalação do Flamengo? Alguém de vocês? Sim, dá para citar os jogadores básicos, mas todo jogo não tem uma escalação certa, assim. Então, você começa com Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz, aí você vai para a lateral direita, Varela. Varela teve um jogo que não jogou porque estava com pubalgia, foi da data FIFA. Então, aí a gente começa a ter problema. Porque toda a data FIFA, né, se ele apresentar lesão no jogo quando voltar, Emerson Royal não está no mesmo nível ainda. Tá? Aí você vai para a lateral esquerda, Alexandro. Problema. Porque Alexandro, você vê que ele... Acho que a última partida dele foi... Já faz tempo. Ele saiu lesionado. Assim. Ele saiu lesionado, foi um jogo que ele saiu... E aí o que acontece? Como eu havia anteriormente explicado, Ayrton Lucas nem Vinha estão se firmando. Acho que foi no jogo contra o Vitória. Salvo engano, foi no jogo contra o Vitória dos 8-0. O Vinha entra, joga muito bem e o Flamengo faz os 8-0. Não é isso? Pronto, confirmado aqui, foi isso. Mas o titular é o Alexandro. Aí o que você tem? Você tem um jogador que ele não está jogando, né? Aí você vai para o meio, né? Jorginho, que é o cérebro do time, né? Não jogou várias partidas, não está jogando. Teve agora um problema, um edema na coxa. Dizem que ele está sendo preparado para o jogo do Estudiantes. Ok, ele joga esse jogo do Estudiantes, se agrava o problema, a gente já vai... Eu estou me referindo a Campeonato Brasileiro. Aí Pulgar está voltando de contusão. Saul está começando a apresentar desgaste. Aí você tem De La Cruz, que joga uma partida, ele foi poupado inclusive dessa outra porque ele não consegue. E o jogo, ele é ganho no meio, gente. Então, se você não tem Jorginho, você não tem Saul, você não tem De La Cruz, ou seja, você não tem os jogadores 100%. O Arrascaeta irregular também. O Arrascaeta, que já... Tem hora que ele joga bem, tem hora... Essas duas últimas partidas contra o Estudiantes e contra o Vasco, ele não jogou bem. Né? Um Bruno Henrique que o Felipe Luiz continua insistindo nele, mas para mim ontem também, essa condenação, eu achava até melhor não ter recorrido. O Flamengo recorreu com efeito suspensivo. Pode acontecer, sei lá. Né? Esse jogo agora de quinta-feira tá 1-0 pro Estudiantes, aí uma bola parada, o Bruno Henrique vai lá, cabeceia e faz o gol, porque o futebol tem dessas coisas. Né? Mas atualmente é triste você ver um jogador de futebol como foi o jogo contra o Vasco ontem. Né? Teve uma bola de contra-ataque, bateu no calcanhar dele e voltou a bola. Entendeu? Então é um cara que está totalmente desmobilizado como jogador, embora que ele seja líder, capitão. Né? O Felipe Luiz, ele como é um técnico jovem, promissor, mas ele ainda não tem estofo para chegar. E Bruno Henrique, você não vai jogar esse jogo porque você está mal. Entendeu? Dizer isso para o cara, ó, você não está bem, é para poucos, certo? Então eu vejo o Flamengo com... O Samuel Lino não jogou bem essa partida, mas a gente sabe que também existe uma mobilização para o jogo de quinta-feira. Né? Plata é aquela coisa, né? É o cara que muito se doa para o time, mas em termos de performance de atacante ele não tem. Aí você vai comparar o Cruzeiro, que é um time que tá estável, né? Tá exibindo performance, e eu acho que também nessa conjuntura o Palmeiras ele é o favorito, né? Embora o João Paulo possa querer querendo jogar a responsabilidade do Palmeiras também. Mas é porque você vê um time que ele tem muita força física. Assim, eu me esqueci qual foi a última vez que tem um jogador do Palmeiras que não vai jogar 2 ou 3 partidas. Né? Você tem na lateral Giai, aí agora entrou Kelvin. Muito bom lateral. Certo? Aí você tem o ataque. Você tem um Veiga voltando, mas não tem. Aí você coloca Felipe Anderson, né? Andreas Pereira, né? Vitor Roque, Flaco Lopes.
são jogadores de muita força física que têm apresentado intensidade e não têm apresentado problemas de contusão. Então, eu acho que, por exemplo, o Flamengo perdeu, vamos dizer assim, não desmerecendo os outros, mas perdeu ponto contra o Ceará. Eu digo perdeu, gente, só apresentar meu respeito aos outros times, mas é porque o Flamengo estava na frente. Estava na frente do Vasco, estava na frente do Grêmio, estava na frente do Ceará. E aí acontece o déjà vu, Ceará e Vasco. O jogo do Grêmio é um pênalti de Ayrton Lucas que eu tenho até vergonha de comentar. Né? Aí vão dizer, mas pênalti acontece. Ok, mas o pênalti já acontece de uma jogada atrasada, né? Que ele chega atrasado no ponta, e aí o cara vai até o fim para chutar a bola no braço dele. Né? Se ele tivesse antecipado essa jogada, não teria nem a jogada chegado na área. Então eu acho que o Flamengo está no viés de baixa. Se ele não tiver com o time titular jogando esses jogos, né? A esperança é que, como a Libertadores vai dar uma pausa agora, depois dessas quartas, aí pode ser que se retome as coisas. Mas por exemplo, em pontos perdidos, o Palmeiras já estaria na frente do Flamengo, né? Por um ponto. Inclusive o De La Cruz ele tem esse problema no joelho, que foi até recentemente vazado o áudio do médico do Flamengo sobre isso, que ele não teria mais condições de jogar futebol. Então é um problema crônico mesmo do De La Cruz, na questão física. E aí, João Paulo? Quer puxar a responsabilidade? Olha, assim, eu não gosto muito assim de falar que o Palmeiras é o favorito, né? Porque eu sou muito supersticioso. Mas, de fato, é um time que tem muito, muito pouco jogador no departamento médico. Né? O departamento médico do Palmeiras é muito eficiente. Tinha o Bruno Rodrigues, que se machucou, se lesionou em treino e ficou mais de um ano sem jogar. Mas, de fato, não tem assim, problemas até o momento. E o Abel, ele realmente é esse treinador que ele sabe gerir muito em questão do time reserva e titular. Ele não bota o time assim totalmente reserva, ele sempre mescla ali com um jogador que faz a diferença. E o Palmeiras, como o professor tinha falado, sempre consegue assim um resultado, nem que seja na base do abafa no final, mas sempre consegue esse resultado com o time reserva. Então, assim, em questão de favoritismo, eu não sei porque tem os confrontos diretos, né? Palmeiras vai para o Maracanã, que não vence o Flamengo do Maracanã desde 2015. Mas não é obrigado agora mais a vencer. Se ele fizer os pontos que ele tem perdidos, os 6 pontos, ele já está um ponto na frente. Pelo contrário, ele pode até empatar. Né? E aí vai continuando naquele ritmo que o Palmeiras ele não perde esses pontos que o Flamengo vem perdendo. Né? Eu concordo com o professor Moisés. Eu jogo a responsabilidade por Palmeiras. Mole. Mas eu acho que tudo vai depender dessa semana de Libertadores. Por exemplo, um dos times sendo desclassificado. Vou citar só um exemplo. O Palmeiras passa e o Flamengo cai. O Flamengo vai ter que jogar suas atenções todas para o Campeonato Brasileiro. E aí eu acredito que talvez possa ter uma chance do Flamengo retomar o seu futebol, os seus jogadores em ascensão, focando apenas em um campeonato. Mas hoje em dia, com um cenário em um cenário onde os dois times se classificam, vão ter a Libertadores para jogar, mesmo com essa pausa que o professor citou, eu acho que o Palmeiras continua sendo favorito para ganhar o campeonato. E eu não, assim, por mais que o Cruzeiro esteja em toda essa ascensão que está, eu não... Eu vou pegar as palavras do meu amigo Zeno, que não esteve presente hoje, mas eu não vejo o Cruzeiro sustentando essa regularidade até o final do campeonato. Mas pode se queimar minha língua. O problema também é a tabela, né? Se você for olhar, o Flamengo ele tem confrontos muito difíceis que nenhum dos outros dois tem. Nem Cruzeiro, nem Palmeiras. Por exemplo, o Flamengo vai jogar com o Corinthians, né? Aí a gente espera a bela ajuda, né? Paulista, né? Corinthians, ele talvez não dificulte, ele não vai fazer força para ganhar. Depois tem um confronto contra o Cruzeiro, certo? Depois... Bahia fora. Né? E ainda tem um jogo contra o Botafogo, depois, se eu não me engano, clássico. Então é muito difícil. Você pegar e está performando com um jogo de Libertadores que vai, com certeza vai ter as suas consequências em termos de desgaste físico, emocional, vai ter. Aí eu não sei. Eu acho que quando chegar os confrontos diretos, talvez o Palmeiras e Cruzeiro não tenham que fazer tanta força para
ganhar o Flamengo lá no Maracanã. Inclusive, vai ser 2 confrontos diretos seguidos para o Palmeiras. Pega o Flamengo no Maracanã, dia 19 de outubro. E aí, dia 26 de outubro, pega o Cruzeiro no Allianz Parque. Vou falar agora da parte de baixo da tabela. Eu queria falar antes da classificação para a Libertadores, né? Hoje está se classificando o Mirassol. O Botafogo vai para a pré e o Bahia. E o Bahia. Eu acho que Bahia está fora, né? Bahia e Botafogo estão fora da Copa do Brasil, então eu acredito que eles devem fazer frente ao Mirassol. Inclusive teve o jogo do Bahia com o Mirassol, né, que já foi 3-3, né? Jogo Botafogo e Mirassol, perdão. Isso. Botafogo e Mirassol jogaram, foi 3-3, né? 3-0 e depois o Mirassol empata. Mas eu acredito que, como eu falei, né, na medida que esses clubes eles vão se dedicando, agora o Bahia eu já não sei, que como eu falei para vocês, ele tá babeando. A queda de desempenho tá. Aí o vestiário eu não sei como tá, né? A gente gosta de ficar brincando, né? Mas eu não sei. Então aí tem clubes para subir. Por exemplo, o Fluminense, né? Um time não pode ser descartado, um time que foi 4º colocado no Mundial, chegou na semifinal do Mundial de Clubes. Né, é porque ele está disputando Sul-Americana, né, tem um jogo por isso que perdeu também, né? São Paulo. Jogo contra o Lanús, né? O São Paulo também. São clubes assim que a tendência é de subirem mais. Vamos para o meio da tabela, né? Vamos lá. Corinthians ali, literalmente no meio da tabela, em 10º colocado, que eu também concordo, professor, que largou de vez o Brasileirão. Agora é só a Copa do Brasil, que é a especialidade do Dorival. Ceará, boa campanha do Ceará, 11º. Eu acho que vai ficar por aí, 11º. Vaguinha na e Sula, ali, tá bom. achando ali a última vaga da Sula, tem o Grêmio em 12º. Que eu acho que a tendência também é subir mais um pouco. Acho que o Grêmio não fica mais ali. Mas eu também vejo assim, o Internacional, ele tá pelo elenco que tem, ele está numa posição que ele não vai ficar. Dependendo do técnico que assuma e consiga motivar os jogadores, o Internacional é um time que ele não era para estar vigorando aí nessa parte da tabela. Certo? Então, é o que sempre acontece no Inter também. O senhor falou em déjà vu anteriormente, e a gente sempre vê. Foi assim com o Roger Machado, foi assim com vários e vários técnicos do Inter desde 2021. Chega um técnico, ele começa bem, o torcedor ele cria esperança para o ano seguinte, e aí vem a instabilidade. A instabilidade, depois vem a crise, aí chega outro técnico, e aí o ciclo se repete. Dá para fazer um bingo. Porque essa posição, eu estou comentando isso porque essa posição de meio da tabela. E aí o que João Paulo e Felipe estão fazendo? Estão olhando do meio da tabela já chegando embaixo, né? Então, esses times que estão no meio da tabela para baixo correm risco, né? Pelo elenco, eu não acredito que o Inter caia. Sim, entendeu? É isso que eu estou falando. Ele está com 27 pontos, aí a gente vê... o primeiro time é 22 pontos, né? 22. Que tá na 22 para 27 são 5 pontos. Gente, 2 partidas, você perdendo seguido... Né, ganhando seguido. Por isso que eu começo a me preocupar em relação ao Atlético Mineiro, que é um que a gente ia comentar, que está com 25 pontos. Ou seja, o Vitória ganhando uma e o Atlético perdendo uma... Empata. Empata, só que tem a questão do saldo de gols, mas já empata. Aí é um dos que eu estou olhando assim, a gente tem avisado aqui no podcast, se a gente acertar, né, é mérito do nosso podcast, que qualquer um não afirmaria que o Atlético Mineiro cairia, mas o cenário está muito parecido. Muito. Descendo ali do Inter, né, que está em 13º, tem o Santos, que se recuperou muito bem com o Vojvoda. Também acho que, se for brigar, vai ser ali para uma Sula. Eu acho que o Santos não fica mais ali em questão de brigar para o rebaixamento. Fica variando em 14º, tem um 10ª colocação talvez. E aí chega no sinal de alerta para o Galo, né, 15º, com 25 pontos. Que aí já conseguimos analisar como foi o ano passado, na última rodada que se salvou o Galo. Tem que começar a performar bem, né? Tem o jogo agora de volta contra o Bolívar, creio também que vai se classificar, mas é sinal total ligado no Brasileirão, para não ser um rebaixamento. Logo aí. Depois do Bolívar pega o Mirassol. Um jogo complicado, o Mirassol, não dá para cravar nada, mas... Mirassol em ascensão gigantesca. Não vai ter trabalho fácil São Paulo. E aí o primeiro time fora da zona, que é o Vasco da Gama, que a última vitória foi contra o Santos, 6-0, quando era o Kleber Xavier ainda, o técnico da equipe alvinegra paulista.
Agora entrando na zona, né? O Vitória, 17º com 22 pontos. O Juventude com 21, Fortaleza 18 e o Sport, que apesar da vitória contra o Corinthians ainda está muito complicada a situação. A gente vê que algumas trocas de treinador tem aquele viés de alta, mas se vocês olharem o episódio anterior, acompanham o episódio anterior, os episódios anteriores, a gente comentou. Esses times que estão na zona de rebaixamento, eles... É perdendo o tempo inteiro, né? Isso é que desestimula. Por exemplo, você pega um Fortaleza que ganhou, mas aí já perde pro Palmeiras, leva uma goleada assim, né? Aí como é que fica o psicológico? Aí você tem que remobilizar, né? E aí, qual é o próximo jogo do Fortaleza? Sport em casa. Se Fundamental. ganhar de novo, aí já a montanha-russa... Já empata com o Juventude, no número de pontos. Eu não sei, não. Acho que esse jogo vai terminar em empate, porque é aquele jogo dos desesperados. Clássico, é um clássico nordestino. Aí eu não sei. Aí pronto, é isso que tá. Os times, eles vão... É esse viés. Você não consegue ver luz no fim do túnel. Você corre. Isso psicologicamente deve ser horrível. Você corre e você não consegue ver. Porque você vai... A luz que vem é o trem chegando, né? Que é a Série B. Por exemplo... Aí o Vitória ganha, mas o Vasco ganha também. Aí você continua no mesmo lugar. O Vitória pega o Grêmio fora de casa. É bem a cara do Grêmio, no caso. A cara do Grêmio perder esse jogo. Totalmente. O Juventude aí que pega o Inter, Inter. Um jogo de Inter Campeonato Gaúcho. Né? Um Inter sem técnico, lá no Alfredo Jaconi. Depois pega um Galo, que é confrontos diretos não, mas assim... Um Inter sem técnico, né, que é um confronto gaúcho. Depois pega o Galo fora e pega o Fortaleza em casa, o Juventude. Então tem uma sequência aí, se conseguir... Complicada. Muito complicada. Na parte de baixo. É o que eu estou dizendo. Chegamos a mais um final de episódio, né? Gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam e também a nossa equipe técnica, que conta com o Elvis. Obrigado também a Piedra, que ficou nas fotos hoje aqui, né? Nossa equipe veio bem desfalcada para o episódio de hoje, como vocês puderam perceber. Então não deixe de seguir nosso podcast nas redes sociais, @campuscast no Instagram, lá nós temos um link do Spotify e do YouTube. E até a próxima, muito obrigado.